Eu converso agora com o Will Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue. Seja bem-vindo à nossa programação, Will. Que prazer tê-lo por aqui. Gabriel, prazer é meu. Prazer estar falando aqui contigo sobre esse dado que é bem relevante, né? E aí, inflação ajuda, ou Will? A gente tem talvez uma indicação mais forte agora de que juro vai cair neste dezembro, na próxima quarta-feira? Eu acho que faltando uma semana também, agora tá mais fácil, né? A gente já tá logo ali. Mas tem muita incerteza, a verdade é isso. Assim, ao longo das últimas gentes do Fed, Tivemos uma pequena queda de sinal com o Will Castro Alves, estrategista da Avenue. Daqui a pouquinho a gente vai restabelecer essa conexão e eu vou voltar a conversar com ele sobre inflação nos Estados Unidos e, claro, eu vou aproveitar que ele está aqui com a gente para falar um pouquinho sobre este negócio. Um dos maiores negócios da história de mídia dos Estados Unidos. Não vai fugir não, Will, vai sobrar uma perguntinha, pelo menos de perspectivas gerais. A gente já conversou sobre Netflix em alguns momentos. Primeiro, falar de inflação, meu caro. A gente está há uma semana, fica um pouquinho mais fácil, mas o senhor falava que ainda existem muitas incertezas no radar. Quais são elas ainda que sobram para o investidor? claro, né? O indicador de hoje, o PCI, ele mostrou basicamente em linha, uma inflação em linha com aquilo que o esperado, que o mercado estava esperando, exceção feita ao dado quando a gente olha 12 meses do núcleo. E é extremamente importante porque o núcleo é o indicador mais olhado, mais acompanhado pelo Fed. E o núcleo do PCI, né, ou seja, do indicador que é mais acompanhado pelo Fed, é ainda mais relevante. E esse núcleo, nos últimos 12 meses, a leitura veio marginalmente abaixo do que estava sendo esperado. Isso abriu margem para hoje no mercado americano, assim, a gente basicamente sacramentar as apostas de que a gente vai ter um corte de juros na reunião da semana que vem, na quarta-feira, dia 10 de dezembro. E isso porque, ao longo da semana, a gente também teve o ADP, a criação de postos de trabalho no setor privado, mostrou fraqueza, foi um número fraco. Na verdade, houve contração de 32 mil postos de trabalho, então só reforçou aquela ideia de que o mercado de trabalho tem dado sinais de fraqueza. A gente teve uma inflação aí que não foi tão forte, ainda acima da meta, é verdade, mas que ela não é tão relevante que faça com que mude a trajetória ou o indicativo de juros. Ressalva importante que esse é um dado que ele nasce já defasado, ele nasce atrasado, afinal de contas ele se refere a setembro. A gente está aqui em dezembro, mas vale lembrar que teve o shutdown, a paralisação do governo, que atrasou a divulgação de diversos dados. Ainda que atrasado, marcou uma leitura ali um pouco abaixo ou na margem, melhor do que o esperado e reforçou isso. O que tem de incerteza ainda, respondendo aí finalmente a tua pergunta, é que os dirigentes do Fed, ao longo das últimas semanas, vieram dando declarações, diria, desencontradas, mas que reforçam a visão de divergência que você tem. Tem diretores do Fed que defendem, né, mais cortes de juros. Tem outros que defendem que não tem que cortar juros, tem os que defendem que tem que cortar ainda mais agressivamente, né? Então, tem visões divergentes acerca dos juros aqui nos Estados Unidos, e essa incerteza ela foi sendo verbalizada por esses diretores nas últimas semanas, e aí por isso que eu diria que tem incerteza ainda. Não tanto para a semana que vem, que eu acho meio dado já o corte de 0,25, mas olhando a gente da continuidade desses cortes, aí sim é que a gente vai questionar cada vez mais. E aí, Will, incomoda ter uma inflação em quase 3% para Estados Unidos e a gente está cortando juros sem essa expectativa de talvez uma inflação menor para o futuro? Como é que você enxerga esse descolamento da inflação, principalmente do PCE, da meta do Banco Central americano, por favor? Pois é, essa tem sido uma discussão já sempre presente, né? A Uhum. ideia de que agora você vem tendo uma inflação que ela decorre parte de tarifas, é verdade, as tarifas, você conseguiu ver um pouco disso em setembro, mas no cômputo total outros vetores ajudaram a desacelerar essa inflação. Essa inflação de tarifa ela é considerada one-off, né? Ela acontece agora e passa, e quando você olha as expectativas, né, para final de 26 ou para 27, as expectativas já apontam para uma inflação mais perto da meta. E é assim que tem ido, mas tem muita crítica, essa que é a verdade, Gabriel. Tem gente falando, olha, a gente não chegou na meta da inflação já há quanto tempo?
a gente tem chegado perto da meta, ou está flutuando perto, mas não chegou na meta. Então, ou seja, não faz sentido cortar juros. Então, aqui nos Estados Unidos tem gente que defende que há espaço por conta do mercado de trabalho, que o Banco Central está agindo corretamente, e tem gente que fala que não. Então tem crítica para ambos os lados, essa que é a verdade. E aí, por exemplo, Will Castro Alves, você acredita que quais serão os grandes debates em 2026 para a continuidade deste ciclo de cortes de juros? Que eu estou dando uma olhadinha aqui na grade de expectativas, até se o pessoal puder colocar aqui em tela, nós temos quase 90% de chances de corte pelo CME Group agora para a semana que vem. Mas aí o mercado já coloca juros caindo até cerca de 3%. Tem até uma probabilidade aqui que leva lá em 2027 o juro para 2,75%. O que pode ficar no meio do caminho? Quais serão as discussões a partir de agora, meu caro? Boa. Eu acho assim, quando a gente olha 2027, tá muito longe, nesse cenário de incerteza muito difícil, não dá para confiar muito nessas previsões, assim. Para 2026, o que que a gente tem de... Até porque 2026 tá logo ali na esquina, né? Para 2026, o mercado aposta em 2 cortes ao longo do ano, espaçado. A aposta dominante agora é que corta na reunião da semana que vem e para até abril, né, do ano que vem, para verem os dados maturarem, de fato ver a evolução da inflação, das tarifas, você voltar a ter os dados de forma regular e o Fed conseguir fazer a leitura de inflação e ainda tem a transição do poder no Banco Central, né, a troca do comando. E aí aposta-se em cortes, 2 cortes ao longo do ano. Acho que o que vai depender muito aí desse cenário da evolução da inflação, do nível de atividade da economia americana. A gente sabe que a mudança do presidente do Banco Central, ela tem uma influência, ainda que a decisão, na verdade, não vai caber única e exclusivamente a quem assumir o Banco Central. Muito se fala do Hassen, se fala do Waller, mas em geral, imagina-se que o novo presidente do Banco Central americano teria um viés aí maior para cortar juros, né? Obviamente que também você tem que seguir um pouco daquilo que a economia te diz, né? O Banco Central ele tem independência e vai ser importante ver essa independência nas decisões de juros, né? Se de fato os dados reforçarem a necessidade, a abertura e espaço para cortes de juros. Então tem bastante coisa aí dentro desse cenário para 2026 que, a meu ver, fica difícil você apostar num corte muito agressivo de juros, tá? Seja porque se cortar agressivamente mais, talvez o Banco Central vai ser visto como não tão independente. Se cortar pouco, bom, mas você tem aí, a inflação está controlada ou não, tem o mercado de trabalho arrefecendo, então tem bastante coisa aí no tabuleiro. E eu acho, sinceramente, que taxas de juros abaixo de 3 no cenário atual, na realidade de inflação atual do mundo como um todo, tá? Eu acho meio wishful thinking, né? Como a gente fala aqui, é uma expectativa, é um desejo, tá? Mas taxa de juros abaixo de 3 dentro do cenário eu acho muito, muito pouco provável. A menos que a gente tenha aí sim um cenário de recessão. E eu adiciono ainda que para 2026, um risco que a gente tem para mercados eventualmente a mudança nesse cenário de consenso de corte. O juro deve ficar por aí, ele deve cortar um pouco. E se eventualmente as expectativas mudarem para aumento de juros? Eu acho que isso hoje não está precificado e esse é um risco potencial para o ano, mas obviamente que aí precisa um catalisador também para isso acontecer. Perfeito. Will Castro Alves, agora falar sobre a surpresa do dia. Netflix, 72 bilhões de dólares para comprar a Warner e a HBO. Esse negócio não estava sendo especulado, a Warner estava à venda, ela fez uma carta para o mercado, falou, gente, estou tentando vender ativos aqui da empresa porque tem gente interessada. Outras empresas passaram na cabeça do investidor, mas agora a Netflix, realmente uma grande surpresa. Expectativa de que os órgãos de controle de concorrência pesem a mão nessas compras, porque realmente é uma compra gigante. Não, compra gigante, emblemática, super representativa para o Netflix, né, que amplia bastante a prateleira de produtos. Agora vai ter Friends, Sopranos, Harry Potter e um monte de coisa a mais, né, no Netflix. Ajuda na estratégia de manter o engajamento, até porque muitas dessas séries, né, já são conhecidas. Friends é um bom exemplo, né, as pessoas já viram, assistem de novo, então mantém o cara engajado ali na plataforma, que é algo que a Netflix busca, né? Assim, vai continuar tendo que ter novos produtos, novas séries e tudo mais, mas mantém a pessoa ali, né? Mesmo que não tenha, você continua assinando porque eventualmente você gosta
daqueles blockbusters, né, digamos assim. Então, para a Netflix tem esse lado positivo e tem as sinergias. 2 a 3 bi de dólar acaba sendo pequeno pelo tamanho da Netflix, mas é relevante, né, em termos de custo e resultado. 2 a 3 bi de dólar esperados para 2 a 3 anos, ainda vai demorar um pouco. Para a Warner, né, de fato, você falou, ela já tinha colocado ativos à venda, já vinha se falando, e os ativos já tinham subido 130%, tá? Então, assim, já vinha sendo especulado e já vinham subindo, né, na esteira dessas especulações. Agora se imaginava que a Paramount ia comprar, e aí entrou a Netflix na jogada e colocando uma multa pesada, caso isso não venha acontecer, que é para já fechar a porta para potenciais incumbentes, né? Ou seja, eles fizeram essa oferta, daqui a pouco vem alguém amanhã ou depois coloca uma oferta maior, bom, tem que somar essa oferta maior mais 5 bi de dólar aí de multa caso haja um rompimento de contrato, tá? Então, bastante interessante. As ações da Warner Bros., que eu falei, já tinham subido, repercutem pouco porque o preço de tela condiz muito com o preço da oferta. E no caso da Netflix, o receio ou alguma crítica que eu ouvi agora ainda pela manhã foi que o valor pago foi um pouco elevado, ou a forma de compra poderia ter sido via troca de ações e não dinheiro, né? Gasto em bolso, desembolso. Mas enfim, de qualquer forma, pensando estrategicamente, eu acho um deal interessante para a Netflix. E como um todo, né? Achei legal, deu uma sacudida nesse mercado que anda um pouco morno, né? Perfeito, um pouquinho morno. Depois que o pessoal parou de ficar tão preocupado assim com os número de inscrições na Netflix, quanto que tá dando de dinheiro, será que o plano com propaganda vai dar certo? Porque cada trimestre era um susto. Netflix publicava resultado, caía demais porque alguma coisa estava vindo ali de desacordo com o mercado. Fazia tempo que a gente não tinha grandes notícias no segmento. Agradeço. Will Castro Alves, nós vamos acompanhar essa fusão ao longo do tempo, se ela vai acontecer mesmo ou não, se o pessoal vai colocar várias restrições ou não nesta compra. Teremos assunto a danar aí para o próximo ano. Até uma próxima, meu caro. Bom trabalho a você. Obrigado, Gabriel. Bom dia a todos. Maravilha, um bom dia. Até uma próxima.